Oi, eu sou a Laís e eu tô aqui para falar um pouco sobre o processo de tomada de decisão judicial e o que isso tem a ver com a psicologia. Não sei se você chegou a assistir a aula anterior, na qual a Bia mencionou o realismo jurídico norte-americano e a questão do hunch, que é uma espécie de palpite, uma intuição. Naquela aula, a Bia falou que os juízes muitas vezes decidem primeiro para só depois buscarem uma fundamentação para sua escolha, o que contraria a teoria do direito tradicional, que afirma que o juiz primeiro pondera os fatos diante da lei para só depois decidir. Nós, que gostamos de estudar as interfaces do direito com a psicologia, acreditamos que os realistas jurídicos tinham razão em muitas das coisas que disseram. Além disso, concordamos com uma boa parte dos psicólogos, que afirmam que os seres humanos dispõem, no processo de escolhas, de dois modos distintos de pensamento, o sistema 1 e o sistema 2. O primeiro é rápido, automático, trabalha com pouco ou nenhum esforço, e o segundo é mais lento, reflexivo, mais exigido em atividades mentais complexas. Essa divisão, embora utilizada por muitos psicólogos, ficou mais conhecida a partir das pesquisas realizadas por Daniel Kahneman e Amos Tversky, que tiveram início no final dos anos 70. Foi com o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que esse modelo, também conhecido como Dual, passou a ser mundialmente famoso. Kahneman chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia por suas pesquisas nessa área. As pesquisas de Kahneman e Tversky nos mostram que muitas vezes usamos atalhos mentais para as nossas escolhas. Isso porque nossa vida se tornaria inviável se todas as vezes que tivéssemos que decidir ou escolher algo, tivéssemos que calcular e estimar todas as possibilidades e consequências possíveis. Isso seria impraticável. Esses atalhos mentais são chamados de heurísticas e vieses. As heurísticas são justamente os atalhos cognitivos que tomamos para não termos que considerar as informações relevantes. Já os vieses são os desvios do padrão normativo ou racional de decisão. São distorções cognitivas. Alguns vieses comuns são a ancoragem, a confirmação, o retrospecto e o egocentrismo. Vejamos o viés da ancoragem. Nas situações em que as pessoas confiam demais em informações pré-existentes ou na primeira informação que encontram ao tomar decisões, o viés da ancoragem pode ser percebido. Por exemplo, se você vê pela primeira vez uma camisa que custa R$900 e em seguida uma segunda que custa 300, é provável que você veja a segunda camisa como barata. Mas, se você tivesse visto apenas a segunda camisa por R$300, provavelmente não haveria da mesma forma. A âncora, que seria o primeiro preço que você viu, influenciou indevidamente sua opinião. Pesquisas mostram que esses efeitos podem ocorrer nos fóruns e tribunais. Já foi constatado, por exemplo, que litigantes que avaliaram propostas hipotéticas para encerrar um caso estavam mais propensos a aceitar um acordo de R$12 mil quando a oferta inicial havia sido de R$2 mil do que quando ela foi de 10 mil. Isso porque aqueles que receberam a proposta inicial de 2 mil esperavam se contentar com uma quantia relativamente pequena, de modo que a oferta final de 12 mil parecia comparativamente generosa. Por outro lado, aqueles que receberam a proposta inicial de 10 mil esperavam um valor relativamente maior, tornando o valor final de 12 mil relativamente baixo. Conclusão: a proposta inicial ancora as expectativas das partes, influenciando suas opções de acordo. Se você ainda não se convenceu de que decidimos e escolhemos rapidamente por hunch, e muitas vezes equivocadamente, responda o seguinte: um bastão e uma bola. Custam juntos R$1,10. O bastão custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Se você é como a maioria das pessoas, respondeu 10 centavos. Neste caso, você errou. A resposta correta é 5 centavos. Depois dessa aula, você aí acha que juízes também podem ser vítimas de vieses e de pensamentos rápidos do sistema 1? Obrigada!